Bom dia, igreja. Bom dia, Igreja Batista do Jordão. Bom dia, igreja de todo o Brasil. E se esse vídeo chegar para fora, bom dia para você também, para fora do Brasil. Bom dia para você também, que a paz do Eterno esteja sobre a sua vida. Eu estou fazendo esse vídeo agora porque família jordaniana e demais, porque estamos fazendo uma série de mensagens, né, que tratam de questões seríssimas na igreja do Senhor. Questões sérias que têm atrapalhado o povo de Deus de trilhar o caminho da maturidade, o caminho da comunhão com o Senhor e da comunhão com os seus irmãos. Isso tem muito me inquietado, e a minha experiência comunitária, ela tem sido, né, um laboratório, uma experiência, né, nesse ponto. Eu estou falando de pecado, estou falando de questões que envolvem relacionamentos e a falta de entendimento do amor de Deus e que tem levado a igreja a se afastar do Senhor, se afastar do propósito, se afastar da relação saudável, da unidade, né, do corpo de Cristo. E tem sido um fator assim de afastamento ou de rejeição da própria igreja, da própria fé cristã. Isso tem muito me preocupado e eu tenho me debruçado nesse assunto, tenho buscado estudar, orar nesse sentido, ouvir a voz do Senhor, ler textos que falam sobre, fazer um estudo, uma exegese mais profunda sobre isso, para que a gente possa ajustar o caminho, porque todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, todo aquele que busca, né, o discipulado do Senhor, ser um discípulo do Senhor, ela deseja estar no centro da vontade de Deus, quer estar no centro da vontade de Deus, aquele que entende que Deus Pai, ele é o centro do seu viver, ele precisa ser adorado por todo o nosso ser. Ele deseja, almeja, busca. Então tenho me debruçado nesse assunto, e com base em Lucas 17, depois você pode ir lá ler, Lucas 17, do capítulo 1 ao capítulo 10, tem também Mateus 24, do capítulo 6 ao capítulo, Mateus 24, do versículo 6 ao versículo 14, você pode ler também o problema do esfriamento do amor, o problema das pessoas se afastarem de Deus, das pessoas não estarem vivendo a sua fé de maneira, íntegra. Tem sido muito prejudicial à igreja. E em Lucas 17, 1 vai falar sobre a isca, sobre as ofensas, vai falar sobre um espaço, uma armadilha que o inimigo tem criado, para os crentes, e os crentes infelizmente têm caído e tem gerado outras armadilhas para outras pessoas e tem gerado mais morte do que vida. E eu venho fazer esse vídeo com muito amor e carinho, primeiramente me dirigindo à minha igreja, a igreja que eu pastorei, a Igreja Batista do Jordão. Começamos essa caminhada tem 2 domingos e vamos continuar nela, porque é necessário, porque em Hebreus 12, eu gostaria que você fosse lá depois, Hebreus 12, 6 diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus corrige, Deus está me corrigindo nesse processo, Deus está corrigindo a igreja, corrigindo o seu povo, porque Ele ama, e o amor aqui é o ágape, que Ele tem derramado sobre os nossos corações e espera que a gente compartilhe, viva, a nossa fé nesse amor ágape. E muito da nossa carne tem impedido da gente viver essa experiência, muito da nossa carne, do nosso instinto egoísta tem afastado a possibilidade da nossa fé desenvolver esse amor ágape. E eu percebo isso no meu contexto, na nossa igreja. E como Deus fala com quem está presente,
E então eu me sinto responsável pela igreja, responsável pelas ovelhas que o Senhor me confiou, de trazer a verdade, de trabalhar texto, de trabalhar o nosso coração. Deus está trabalhando primeiro comigo, e depois eu compartilho para a igreja. Então não é algo pessoal, não é algo que eu estou mirando em um ou outro. Eu estou dentro de uma comunidade e eu percebo como pastor, com os olhos espirituais que Deus me deu, com a graça que Ele derramou sobre minha vida, eu tenho conseguido discernir algumas posturas, algumas realidades que têm afastado pessoas com um chamado, com um propósito de Deus, afastado do projeto que Ele tem para elas. Então eu preciso falar. Eu preciso ministrar, e com muito amor, com muito tremor, com muito carinho, com muito respeito ao humano, tenho buscado fazê-lo. Então, eu estou falando isso aqui porque não se escandalize, não caia na armadilha, permaneça. No próximo domingo de manhã nós estaremos falando. Você que é membro da igreja, você que não é, venha conosco refletir sobre a palavra, sobre a nossa vida de fé em Cristo Jesus, sobre o amor que foi derramado sobre os nossos corações, sobre a salvação que Jesus nos deu e que temos o chamado, a vocação, né, de compartilhar esse amor. Não desista, não fique chateado. Você que é filho, filha, aceite a correção, aceite a direção, estude a palavra, submeta-se à palavra. Não tenha, uma postura de distanciamento, de rebeldia, mas sim de quebrantamento, de aceitação daquilo que Deus tem para você. Porque o Senhor quer nos conduzir com mão forte nesse tempo que se chama hoje, para levar a palavra de esperança, para levar a palavra de vida, para levar a palavra de salvação. Então não deixe de continuar a sua caminhada, de ouvir a voz do Senhor, de ler a palavra, de orar nesse sentido, de se colocar diante de Deus, porque ninguém é chamado, ninguém é salvo por acaso ou para fazer número em uma comunidade de fé. Todos nós fomos chamados para proclamar a verdade do Senhor. Nós temos um chamado a testemunhar, como foi dito ontem pelo nosso seminarista Kelvin. E você precisa entender isso. Eu sou uma testemunha de Jesus. Qual é o meu posicionamento? O que eu preciso fazer? O que eu preciso deixar? E eu gostaria de deixar uma orientação para essa semana para você. Estude Hebreus 12. Estude Hebreus 12, do 1 ao 13. Estude Hebreus 12. Fala sobre a correção do Senhor. Fala sobre o amor do Senhor que é derramado em nosso coração através da correção. Estude mesmo. Reflita nesse texto de Hebreus 12 e que você possa, buscar o conserto com o Senhor, buscar a vida do Senhor, buscar ouvir o Senhor. E por muitas vezes a gente precisa se silenciar, silenciar as outras vozes, a voz da raiva, da traição, a voz da dor, da ferida que está aberta, porque o Senhor, Ele nos ama e nos chamou para uma grande obra, E não podemos estar distraídos, não podemos nos deixar levar pela ofensa, não podemos cair na armadilha, não podemos ser armadilha para que o propósito de Deus não se cumpra. Então, em nome de Jesus, faça isso, estude, esteja lá domingo, nós vamos continuar falando sobre ofensa, vamos continuar falando, porque o corpo de Cristo precisa ser saudável, o corpo de Cristo precisa estar vencendo os seus pecados, precisa estar buscando a santidade, precisa estar proclamando a verdade do Senhor, precisa estar vivendo em comunhão com Deus, em comunhão com o outro, precisamos dar continuidade a essa transformação, essa purificação, essa santificação, que sem a qual não veremos a Deus, mas somos chamados para viver em santidade. Então precisamos estar presente. Vá, esteja. Mas eu não quero ir, isso dói. É o processo de Deus, é o processo do Senhor, que tem sido assim comigo, tem doído perceber algumas coisas na minha vida que precisam ser retiradas. Tem doído,
demais. A nossa carne clama, né? Mas o Senhor, Ele tem o melhor para nós. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Então, não desista. Não fique chateado comigo, porque não é pessoal. Não é pessoal. Eu sou pastor. Então, assim como sou pastoreado por Cristo Jesus, e Ele me deu uma responsabilidade, e eu preciso de atuar, eu preciso de fazer acontecer, eu preciso levar a igreja a uma conformidade com os planos de Deus, com a palavra do Senhor. Então, foram dois domingos, vamos entrar no terceiro agora, continuar a falar sobre ofensa. Eu e você precisamos conhecer o que tem travado o nosso ministério, o que tem travado, sabe, a nossa vida diante daquilo que Deus nos tem apresentado. E precisamos encarar isso de frente e, pela força do Espírito Santo, vencer. Mas volto a dizer, só conseguimos vencer com Deus quando Ele nos vence. Foi assim com Jacó, foi assim com Davi, quando Davi escreveu lá no Salmo que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. E a gente precisa se humilhar diante da potente mão de Deus, como diz a sua palavra, para que possamos viver o melhor do Senhor, aqui nessa terra e também na vindoura. Amém? Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção. Este vídeo é muito importante, compartilhe. Então, olha, Lucas 17, do 1 ao 10, 10, 11 ali, Mateus 24, do 6 ao 14, e também Hebreus 12, do 1 ao 13. Fala sobre a gente estar buscando o centro da vontade de Deus. 17, Lucas 17, Mateus 24, fala da ofensa, da armadilha, da isca que nos impede de viver o amor de Deus. Em Hebreus 12, vai falar sobre um Deus que nos corrige, que tem me corrigido, porque Ele me ama. Um pai corrige aquele que ama. Então, louve a Deus porque Ele está corrigindo você, porque Ele te ama. O Pai quer o melhor para você, quer o melhor para mim, quer o melhor para nós. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e continue conosco. Domingo que vem, às 9 da manhã, vamos continuar falando sobre ofensa, porque Deus quer uma igreja saudável, bíblica, uma igreja que vive os princípios do Senhor e que sabe discernir a voz do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe, excelente dia, excelente semana. E domingo que vem eu te espero presencialmente e também através do nosso canal no YouTube, Igreja Batista do Jordão, IBJ. Tá bom? Fique na paz. Deus abençoe. Tchau.